Que salseiro que a IA está causando no mercado de marketing, deixando os profissionais da área aí de cabelo em pé. E se você empreende no B2B e acha que atualizar o seu marketing para a era da IA é usar o ChatGPT para fazer o seu copy de e-mail, copy de post de LinkedIn, está completamente por fora. E eu diria que de 2026 para frente vai ser muito improvável que alguém compre alguma coisa sem fazer uma consulta no chat GPT ou qualquer outra plataforma de IA antes de tomar uma decisão, e isso muda toda a espinha dorsal da geração de demanda do B2B. Eu sou Ricardo Corrêa, sou fundador e CEO da Hamper e host do RampUp, esse canal onde a gente fala sobre estratégias de crescimento para empresas B2B. Eu tenho ajudado lideranças, empresários como você a atualizarem suas estratégias de go-to-marketing através dos meus conteúdos. Eu costumeiramente tenho feito esse tipo de conteúdo no Miro, gostaria de ter feito esse conteúdo de hoje no Miro, porque minha ideia era ser um conteúdo bem visual, mas o Miro me deixou na mão hoje, parece que teve um pipoco na AWS aí hoje, tem um monte de software fora do ar, e o meu Miro não carrega nem que o raio. E eu vou fazer a moda antiga aqui, quem é inscrito antigo aqui do meu canal sabe que eu comecei gravando nesse formato meio de monólogo e hoje vai ter que ir nesse formato, mas ainda assim não vamos deixar a barra do conteúdo aqui cair. Tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar, vai te transmitir um conhecimento novo, por isso eu já peço para você deixar o teu like aqui também, que você siga o canal para você estar sempre inteirado aí de conteúdos como esse para ajudar a sua empresa B2B a crescer. Eu gravei um conteúdo há cerca de um mês atrás falando sobre a morte do funil, né? Dentre tantas pessoas falando sobre isso no mercado, eu decidi trazer aí a minha visão e eu quero frisar alguns pontos importantes, mas se você quiser aprofundar nos temas que eu estou falando aqui, eu sugiro que você volte nesse vídeo e veja depois de ter assistido. Não compromete se você assistir primeiro esse vídeo que você está assistindo agora e depois você assiste o vídeo da morte do funil. Mas ali, basicamente, eu falo que o funil, como a gente conhece de marketing, né, topo, meio e fundo de funil, ele já não faz mais sentido porque a jornada de compra ela não é linear já há muito tempo. Na verdade, ela nunca foi. Mas na era do search, né, na era de pesquisa, e vale frisar que 90% do marketing B2B até 2023 foi baseado em pesquisa no Google, era um pouco mais fácil de a gente traquear, era um pouco mais fácil de estabelecer essas métricas de topo, meio e fundo de funil, mas desde que a gente adentrou a era das plataformas sociais e agora ainda mais com as plataformas de IA, fica cada vez mais difícil de a gente conseguir monitorar a jornada de compra, basicamente saber o comportamento do que os decisores B2B que estão dentro do nosso ICP estão fazendo pela internet, porque as interações são em múltiplas plataformas. Grande parte dessas plataformas não tem formas objetivas de a gente capturar e estruturar isso numa visão de funil tradicional. A maior parte das interações elas passam meio que por fora do radar, até por isso que a galera tem falado muito no conceito de dark funnel ou dark social, que também é um conceito que eu falei ali no vídeo sobre a morte do funil. Não quero ficar muito preso em teorias aqui. Quem me acompanha sabe que essa não é a minha, mas eventualmente a gente precisa se apropriar de algumas coisas que já existem no mercado para a gente conseguir explanar melhor um conceito. E de todas as teorias para possíveis substitutos, vamos dizer assim, para o funil tradicional, eu tenho apreciado bastante o funil 4S do próprio Google, que ele vai dizer que a jornada de compra moderna ela vai passar por etapas como scrolling, streaming, searching e shopping. E eu quero destrinchar um pouco mais cada uma delas sob a ótica do B2B e como que a inteligência artificial acerta como um meteoro esse funil e como que nós, empreendedores B2B, nos atualizamos para que a gente, muito pelo contrário de tomar onda na cabeça, que a gente consiga pegar essa onda da IA devidamente. Começando pelo scrolling, é inevitável, goste você ou não, todos os tomadores de decisão, eles estão navegando na internet, vamos dizer assim, né? Então, ou as pessoas elas estão consumindo conteúdo de feed no Instagram, ou elas estão consumindo conteúdo de feed no LinkedIn. Quem me acompanha sabe que eu sou muito favorável ao LinkedIn no B2B, né? Eu diria que
80% das estratégias ligadas a redes baseadas em feed, no B2B eu colocaria 80% de energia ou 80% das empresas deveriam estar no LinkedIn. A gente tem case de Instagram? Tem, mas para mim me parece mais a exceção do que a regra. Se a gente for olhar, a maior parte dos negócios B2B encontra os seus tomadores de decisão ali no LinkedIn, além de que o LinkedIn entrega muito bem o conteúdo, tem um alcance orgânico bom e tem uma barreira de entrada um pouco mais baixa porque você consegue produzir conteúdos majoritariamente de textos e você não precisa ficar expondo sua vida, sua família, seu patrimônio. No LinkedIn interessa muito mais o conhecimento que você tem. É claro que tem toda uma técnica para trabalhar no LinkedIn. Aqui no meu canal eu estou sempre falando dessas técnicas, mas voltando para o funil 4S, o primeiro S é o S do scroll e é muito importante que a sua marca B2B ela tenha presença em pelo menos uma rede de feed para que você dê um check na caixinha do scroll. Você precisa ter consciência de que o público que compra da sua empresa, mesmo você sendo uma empresa B2B, ele está navegando em redes sociais e se a sua marca não aparecer nessa etapa do scroll, que é a etapa, vamos dizer assim, de conscientização, você está fora de qualquer consideração futura que essa pessoa tomadora de decisão do B2B faria nas etapas seguintes. Então, tenha em mente que a sua empresa precisa ter presença em alguma rede de scroll e para 80% dos casos eu recomendaria o LinkedIn. O segundo S do funil do Google é o streaming. É importante a gente entender que uma rede social como o LinkedIn ou até mesmo o Instagram é uma rede social dispersa. A gente está disputando o nosso conteúdo com gente do nosso segmento, mas a gente está disputando o nosso conteúdo com todo tipo de gente. Quando você publica no LinkedIn, você não está disputando a atenção do seu lead só com o teu concorrente. Você está disputando com várias outras temáticas que o algoritmo do LinkedIn está decidindo priorizar ali naquele momento. Então a gente pode ter por princípio que as redes sociais baseadas em scroll, elas são dispersas, elas são uma disputa altíssima de atenção. Elas têm a sua importância, mas você não vai gerar um alto nível de engajamento, um alto nível de influência, principalmente no B2B, só em uma rede baseada em feed como o LinkedIn. Por isso você precisa conseguir levar a sua audiência para ambientes mais focados, ambientes de streaming. E aí eu poderia citar o YouTube, que é um canal muito tradicional de streaming, né? Acho que hoje a gente pensa em streaming, pensa YouTube, Netflix, Amazon Prime, mas no Netflix e Amazon Prime tem outras propostas, né, para séries e filmes para entretenimento. Quando a gente pensa business, a gente vai pensar principalmente YouTube. Mas eu colocaria também newsletter, e se eu fosse extrapolar muito no exemplo aqui, eu colocaria eventos também como canais de streaming. Se a gente for levar o pé da letra, streaming seria só o YouTube, mas pelo propósito do que um canal de streaming tem, eu englobaria também newsletter e eventos pelo seguinte: quando você tem uma pessoa assistindo ao seu vídeo no YouTube, como você está fazendo agora com o meu vídeo, ou quando você está lendo uma newsletter, como por exemplo eu tenho a newsletter Ramp Up, onde eu trato as mesmas pautas que eu trato aqui no canal de YouTube, eu trato em artigos densos, de 10, 15 minutos de leitura, onde eu realmente aprofundo. Inclusive, esse tema de hoje, né, do marketing na era da IA, vai estar disponível também na minha newsletter, sai quase que de forma concomitante no canal de YouTube e na newsletter. Então, uma forma de streamar um conteúdo seria você disponibilizando no YouTube ou numa newsletter ou até mesmo numa live ou num evento presencial, porque nesses canais que eu estou descrevendo aqui, a atenção da pessoa está praticamente toda voltada para você. Você não está mais disputando ali no scroll, né, da pessoa que é muito tentador de passar para o próximo conteúdo. Via de regra, se você está assistindo esse meu conteúdo no YouTube, eventualmente está no sofá da sua casa, ou está assistindo no notebook, no escritório, a não ser que você esteja desfocado rolando alguma coisa no Instagram ou respondendo no WhatsApp, via de regra, a sua atenção está totalmente voltada para mim. A mesma coisa acontece num conteúdo de newsletter, a mesma coisa acontece numa live ou num evento presencial. Então é muito importante que a gente tenha em mente que é preciso descer a nossa audiência ou levar a nossa audiência das redes de feed, como LinkedIn e Instagram, para ambientes onde a gente consegue ter
mais profundidade de conteúdo, portanto, também mais atenção das pessoas dirigida para a gente, porque se na etapa do scroll a gente gerava consciência ali na pessoa da existência da nossa marca, dos problemas, na etapa de streaming a gente gera profundidade, a gente consegue abordar problema, solução, situação com muito mais profundidade, como eu estou fazendo aqui agora. E aí vamos dizer que na jornada de compra, essa pessoa que toma a decisão B2B que está dentro do teu ICP, tomou conhecimento da sua empresa no LinkedIn, passou a consumir ali o teu YouTube, teus vídeos, teus podcasts, ou tuas newsletters, qualquer outra coisa assim, e em algum momento ela se conscientizou de que aquilo que a sua empresa oferece é, é algo que pode fazer sentido para ela adotar na empresa dela, como uma solução, né? E aí ela vai entrar na terceira etapa, que é na etapa de search. Lembrando que na era de search, quase todas essas etapas que eu descrevi até aqui aconteciam no Google, né? A gente pensava em um problema do nosso negócio, a gente ia lá no Google e procurava. Vamos dizer que a gente mudou da etapa do problema para a solução, né? A gente descobriu que tem formas de resolver o nosso problema, N formas, né? N alternativas. A gente ia lá no Google e procurava por essas alternativas. Até que depois a gente ia lá e procurava pelos fornecedores que poderiam prover a solução para a gente. Quase toda a jornada B2B era feita no Google e hoje vem sendo feita da maneira como eu estou descrevendo até aqui, o que é até meio paradoxal, né? Porque o Google criou o funil de 4S, mas na verdade cada um dos S tem muito menos presença do próprio Google do que tinha antes. Mas voltando aqui para o conteúdo, o terceiro S é o Search. A pessoa ela tomou consciência no LinkedIn, aprofundou no YouTube e em outros canais, e aí ela vai começar a procurar. E ela pode procurar no próprio Google, e por mais que o Google ele não tem mais a hegemonia que ele teve nos canais até poucos anos atrás, ele ainda é um canal de pesquisa extremamente relevante, e a gente pode considerar que, inclusive, o Google está deixando de ser um canal de search para ser um canal de respostas. Então, ao invés das pessoas procurarem lá e o Google dar uma lista de sites, o Google ele já está retornando para os usuários um resumo feito pela inteligência artificial que já deve estar resolvendo boa parte das perguntas que os usuários fazem ali para o próprio Google, mas os usuários têm consultado também muito o ChatGPT. Eu não tenho estatísticas aqui para falar sobre proporções de cada um deles, mas eu posso falar por mim. Hoje talvez eu já faça mais consultas no ChatGPT do que eu faço no Google. Tenho naturalmente usos específicos para cada um. Fato importante aqui é que a gente não pode negligenciar nenhum deles, mas para mim o ponto alto do vídeo aqui está no tipo de técnica que a gente vai empregar para esses canais daqui para frente. Porque quando a gente pensava em search, quando a gente pensava nas pessoas procurando algum termo de intenção do nosso mercado, procurando pelo nome da nossa marca, a gente pensava em SEO ou em busca paga, que basicamente são técnicas que se baseiam em você aparecer quando alguém procura por uma determinada palavra-chave. E hoje você não vai lá no ChatGPT e digita uma palavra-chave, né? Digita software de prospecção. Na verdade, você manda uma pergunta esperando uma resposta. Então, se você está procurando um software de prospecção, por exemplo, você vai perguntar algo no ChatGPT, como, por exemplo, quais as principais ferramentas de prospecção aqui no Brasil, dando um exemplo. E aí o ChatGPT ele vai te retornar com uma análise dele, né? Vai trazer uma lista de ferramentas e talvez ele fale de pontos pró e pontos contra de cada uma delas, também vai depender do refinamento do seu prompt, mas o que eu quero dizer aqui é que a mentalidade de marketing ela muda muito com esse comportamento do consumidor. Perceba nesse ponto que a gente está falando de uma mudança que não é uma mudança meramente de tecnologia, não é algo que a inteligência artificial ela veio para dar mais produtividade. Lógico que ela veio para dar mais produtividade. Em todas as outras etapas, né, hoje você é capaz de produzir muito mais conteúdos no LinkedIn, por exemplo, por causa da IA. Se a gente for considerar ali na primeira etapa do scroll, né? Mas nem por isso você vai delegar para a IA escrever por você, né? Toma cuidado para não ter esse deslize. Se você vai para YouTube, por exemplo, aqui o meu time usa muito inteligência artificial para o YouTube, não para fazer o vídeo eu estou gravando aqui agora, mas para gerar corte, para gerar capa, para gerar edição, todo esse trabalho que até então era braçal era feito por IA.
Mas a revolução do marketing, ela não vem nessa parte operacional, ela vem na mudança que a inteligência artificial causa no comportamento de compra e consumo, e isso não está limitado ao B2C, isso está muito envolvido também ao B2B, né? A IA está mudando ainda mais a jornada de compra que já vinha sendo alterada aí pelas plataformas sociais. E nós que empreendemos no B2B, ou nós profissionais de marketing precisamos atualizar a nossa estratégia, a gente tem que ter a mentalidade de que hoje a estratégia orientada para pesquisa não é mais uma estratégia técnica, como foi o SEO até aqui, baseada em keywords, que a nossa estratégia ela tem que ser baseada principalmente em comportamento humano, como que as pessoas vão conversar com a inteligência artificial na busca de encontrar uma dor que a gente resolve e como que a gente vai fornecer conteúdo para essas inteligências artificiais para que elas nos mencionem, para que elas nos referenciem quando as pessoas estiverem fazendo pesquisa. A boa notícia aqui é que conteúdo de scroll e conteúdo de streaming que a gente produz para as redes que eu citei agora, newsletter, LinkedIn, tudo isso é material de consulta para a inteligência artificial. Então, se você está produzindo conteúdo autêntico hoje, mirando essas redes que eu falei, além de acertar no público dessas redes, você tem um benefício colateral que esses conteúdos eles estão servindo de consulta para a inteligência artificial. Você basicamente hoje, se você não produz conteúdo, você não está aparecendo para os seus potenciais clientes, nem nas redes sociais, nem nas inteligências artificiais. Portanto, quem não está produzindo conteúdo hoje está assinando uma sentença de anonimato, né? Se você quer estar na vitrine do teu mercado, você tem que produzir conteúdo. E o quarto S do funil, de 4 S's do Google, é o shopping, né? Aqui eu acho que é onde a gente tem a maior distinção entre B2B e B2C, porque se você é um profissional de marketing, um empreendedor do mercado B2C, esteja certo de que o ChatGPT e ou as outras IAs vão revolucionar também a forma de compra. Hoje essas IAs elas estão só ensaiando, mas tanto as IAs quanto as plataformas sociais já têm demonstrado muito o interesse delas de entrar até a última etapa do processo de compra, que é possibilitar que as pessoas façam o checkout ali mesmo, né? O TikTok tá com o TikTok Shopping, que é uma ameaça, vamos dizer assim, para os e-commerces, porque possibilita para as pessoas, especialmente aquelas que vendem através de marketplace, vender através do seu próprio canal ali no TikTok, onde ela já faz anúncio, vitrine de produto, já faz o checkout por ali. Mas o Chat GPT também tem feito alguns ensaios bastante interessantes ali, colocando link de checkout em parceria com o Shopify. Então imagina que ali, você como consumidor B2C, procura ali tênis de corrida para adulto de 35 anos com 1,83 m que quer correr até 10 km. E aí o Chat GPT vai te dar uma lista ali de tênis e você vai escolher o produto de repente ali mesmo e fazer o checkout. Isso, talvez a gente está a poucos passos disso acontecer, o que vai ser uma grande revolução no B2C. Mas aqui a gente está falando de B2B. E eu acho pouquíssimo provável que o ChatGPT vai colocar um checkout para você contratar uma contabilidade ali dentro, um software de ERP, um CRM, uma agência de marketing ou qualquer outra coisa. Então, eu acredito que as IAs elas vão ser muito úteis para te ajudar a gerar uma shortlist ou para ajudar o decisor B2B dentro do teu ICP a gerar uma shortlist de fornecedores, a fazer toda a avaliação comparativa que ele quer fazer entre eventuais fornecedores que ele está avaliando, mas ele não vai fazer um checkout ali pelo chat GPT, né? Ele vai chegar na conclusão dele, da shortlist que ele quer, e ele vai provavelmente nessa etapa contactar as empresas favoritas dele mediante a pesquisa ali e a análise que ele fez usando IAs, usando plataformas sociais e tudo mais. Então, nesse ponto, no ponto de shopping, vamos dizer assim, no last mile aqui da quarta etapa da jornada de compra, a gente tem que estar bem posicionados, tanto do ponto de vista de quando a pessoa for procurar a sua marca no Google ou for acessar o teu site, o que é que ela vai encontrar e o quão preparado o teu time de vendas também está para atender esse tipo de lead, porque eu posso dizer com convicção que até aqui os times de vendas B2B
eles estão muito familiarizados a atenderem leads que vêm do Google. Todos nós estamos vivendo ainda a era do search. A gente está pouco a pouco se atualizando para a era da IA, para a era das plataformas sociais. E os times de vendas ainda não sabem trabalhar muito bem com esse tipo de lead, o que tem uma oportunidade para quem aprender sair na frente. Eu estou falando, inclusive, muito nesse vídeo do impacto da IA no marketing B2B, mas se você quiser saber também o impacto da IA que eu vejo, né? Para times de vendas B2B, para processo de vendas, comenta aqui para eu saber que eu gravo um próximo vídeo falando sobre isso. E aí, caminhando para a finaleira do vídeo de hoje, depois de ter falado aí dos 4S, uma coisa que é bastante importante de a gente mencionar e que causa uma certa coceira para quem veio do estilo de marketing que eu vim, né, que é o marketing digital da última década, né, ele promoveu muito que é possível a gente traquear todo o processo, né, botar métrica em tudo, gerar atribuição, né, então a gente, normalmente quando o lead ele percorreu um caminho de Google, por ser uma única plataforma, a gente sabe o caminho que o lead percorreu, né, as páginas que ele visitou, eventualmente ele saiu do nosso site, voltou uns dias depois, a gente ainda consegue pegar essas atribuições. Mas quando o lead ele faz essa jornada nada linear, né, que passa por LinkedIn, por YouTube, por chat GPT, por newsletter, evento presencial e um monte de coisa, tentar fazer a atribuição disso é uma grande maluquice. Eu posso falar por experiência própria, a gente já está nessa jornada na Ramper há mais ou menos 1 ano e meio, seguindo até no início de forma empírica, mas agora mais consciente dessas 4 etapas desse funil. Eu posso te dizer que uma métrica se tornou fundamental de a gente olhar aqui na Ramper. Eu já vou falar dela, mas uma coisa importante é você precisa gerar métricas e sinais de cada uma dessas etapas. Então, naturalmente, aqui no marketing da Ramper, a gente olha os impactos das nossas publicações de LinkedIn, se os nossos perfis estão aumentando em número de seguidores, o engajamento, né, com os nossos perfis, com os nossos conteúdos. A mesma coisa para YouTube, para newsletter, para eventos. Cada canal desse tem a sua métrica específica, né? Mas uma coisa muito importante que tem um impacto principalmente ali na etapa do search é você conseguir monitorar as pesquisas relacionadas à sua marca. E aqui na Ramper a gente, por exemplo, compra a palavra Ramper no Google Ads para que toda vez que alguém buscar a palavra Ramper a gente apareça, mas muito mais do que para indexar, porque a gente já indexa bem, porque é lógico, é o nome da nossa empresa. Salvo quando algum engraçadinho vai lá e compra a nossa palavra no Google para aparecer quando alguém procura Hamper, normalmente é a gente que aparece em primeiro lugar, mas a gente compra essa palavra para a gente conseguir medir quantas pessoas estão procurando a Hamper no mercado. Isso é um forte sinal para a gente saber se a gente tem conseguido aumentar o nosso brand awareness, se a gente tem conseguido aumentar a tendência de pesquisa pelas coisas que a Hamper faz. Então imagina que um potencial cliente meu que me consome através de conteúdos no LinkedIn, me consome através de conteúdos no YouTube, em algum momento da jornada ele vai falar, deixa eu ver o que essa Hamper faz. E vai jogar Hamper no Google e vai me encontrar. Curiosamente, nesses últimos meses, a gente mais do que dobrou a quantidade de leads gerados pela palavra Hamper no Google. E a gente pode considerar que quem procura a palavra Hamper é super fundo de funil, já está a poucas etapas, já está muito provavelmente querendo saber muito mais o que a minha empresa faz, eventualmente querendo falar com alguém do meu time. Então, de forma resumida, a gente tem gastado menos energia querendo gerar a atribuição dessa jornada toda, porque eu ainda acredito que a gente tem pouca tecnologia para fazer isso e o molho acaba saindo mais caro do que o peixe, mas a gente tenta coletar sinais ao longo de toda a jornada, mas uma coisa que ajuda muito a gente medir se toda essa estratégia está fazendo sentido, mas que acaba captando muito mais só no fundo do funil ali, são as pesquisas relacionadas à palavra da nossa empresa, a palavra da marca, que é Hamper, para avaliar se essa estratégia toda está fazendo sentido ou não, beleza? Tenho certeza que esse conteúdo te ajudou. Eu falei tudo numa batida, né, como se fosse simples, mas para cada caixinha dessa, scroll, streaming, searching e shopping, você precisa refrescar, rever a sua estratégia. A gente está num bom momento agora, nos últimos meses de 2025.
tenha em mente que quem não souber jogar muito bem esse jogo em 2026, eu não vou ser exagerado e dizer que está fora do jogo, mas provavelmente vão ter outras marcas do seu mercado sabendo fazer isso e chamando muito mais a atenção. Então as melhores oportunidades vão para eles. Mas sendo você um seguidor do meu canal, você tem a oportunidade de sair na frente. Então se você ainda não segue aqui o canal Ramp Up, garante que você está seguindo. E se você gostou desse conteúdo, curte ele aqui e manda para outras pessoas, só não manda para o seu concorrente para ele não te atrapalhar, mas manda para outras pessoas do B2B que precisam atualizar o seu marketing para a era da IA. Te vejo no próximo. Grande abraço.